Pois é, rapaz, assobiados e gemidos, mas não latidos, certo? Vou tomar um gole de café que eu fiz. Hoje são 21, rapaz, 21 de abril, rapaz, de 2026, cara. Nós estamos no segundo milênio da era cristã, rapaz, porra, cara. É uma glória, sabe, estar vivo e testemunhar a vida no planeta. Eu fiz um post hoje no X, no Twitter. O X está querendo que eu faça aí uma identificação, sabe? Quer me vender o prêmio, sabe, para ter mais espaço aí, tá certo? É a porra do Musk, certo? Com um pouco mais esse cara ele vai desistir. Mas veja uma das astronautas que viajou na Orion, certo? Orion é a espaçonave, certo? Outro dia eu me misturei com a Artemis, sabe? Artemis é o nome da missão, missão Artemis. Como teve a missão ali na década de 60, rapaz, eu não sei se 70 também teve ali como é que chamava a missão que foi a Lua? Ah, deixa pra lá. Eu só sei que a Orion, certo, foi lotada com 4 astronautas e havia uma mulher no meio, certo? E ela pegou o celular dela e fez da janela uma foto ou um vídeo. A matéria diz que foi um vídeo, certo? Vai ver que era um iPhone que ela tinha. E ela fez um vídeo do pôr do sol, certo? Pôr do sol é maneira de dizer que o sol não se põe, certo? Temos um planeta que gira, um sol que gira também. O sol gira. E aí, sabe, ora o planeta está com a face voltada para o fulgor do sol, ora não está, tá certo? Tem hora que escurece aqui para nós, aqui no Brasil, aqui no meio, na minha região, rapaz, aqui no norte, aqui na minha capital, na minha cidade, rapaz, sabe? Minha capital não, na minha cidade. Minha também não, que eu não nasci aqui. Ontem eu falava, foi ontem ou foi anteontem que eu falava com um amassador de açaí, sabe? Dizendo que eu era um exilado aqui em Belém do Pará porque eu sou natural de Altamira, rapaz, sabe? Tenho 2 filhos que são nascidos aqui, rapaz, e 3 que são nascidos em Manaus. Esses 3 de Manaus também são exilados aqui em Belém, tá certo? E, e eu falava pra ele, sabe, que não tinha amor nem por aqui nem por lá, tá certo? Era um cara dividido. Aí eu contei pra ele a história das tartarugas, rapaz, das tartarugas não, dos tracajás lá na região da Cachoeira do Espelho, sabe? Que o mestre, rapaz, quando chegava o mês de julho, ele ficava esperando, rapaz, sabe? Aí ele ia com a canoa, sabe, em várias ilhotas assim, sabe? O Xingu tava abaixo. E ele ia, rapaz, porque era tempo de desova, rapaz, sabe? E havia uma ilha logo assim em frente ao lote, sabe, ali na Cachoeira do Xingu. Na cachoeira mesmo, né? Nome não. Vai passando um doido aqui na rua, sabe, com a descarga dele sem o miolo, certo? Sem um silenciador.
Esse cara tá muito doido, ele já passou mais de meia hora uma vez aqui, sabe? A madrugada ainda tava por aí. E agora ele passou de novo, eu não sei, eu acho que ele não está no estado natural dele, normal, como eu não estou agora, certo? Eu estou embalado por hormônios, rapaz, sabe? Que me fazem abrir a boca, que me desperta desejo de falar. Hoje eu li um anaforismo do Sócrates, sabe? Que ele diz que a grande. Conhecer a si mesmo, sabe? Mais ou menos assim, eu perdi o fio. Mas conhecer a si mesmo, rapaz, é um gesto de saber. Que sabedoria consiste em conhecer a si mesmo, certo? E eu tenho me dedicado ultimamente, sabe, quando comecei a fazer esses vídeos e a pensar o mundo e a pensar, tá certo? Eu penso como Nicolau Copérnico, sabe, ali no tempo dele, ali na modernidade, eu acho que era no século XVI que ele estava por lá, um garoto órfão, certo? Criado pelo tio e vai ver internado em escolas religiosas, tá certo? Em mosteiros, talvez. E ali ele não tinha para onde correr, rapaz, ele se dedicava aos livros, sabe? E se tornou Nicolau Copérnico, acho que ele era polonês, eu não sei. E um cara que se dedicou a estudar muito, a pegar livros, sabe, e a fazer comunicação, sabe, comunicação com os livros, com os autores ali dos livros, sabe, com a literatura, vai ver dos filósofos gregos antigos, romanos, sabe, ali os medievais antes dele, tá certo, não sei quantos aí. E se dedicou também às ciências, eu acho, à matemática, sabe, e se dedicou a espiar para o céu, rapaz, sabe? Esse é o ponto, tá certo? Tem um cara hoje que eu estou invocado com ele, rapaz, um tal de Peter Thiel, um saxão, sabe? Um descendente de Neandertal como o Trump, tá certo? E ele é empresário e é investidor, sabe? Fundou uma empresa, a Palantir, que produz eu não sei que tipo de armamento de guerra, tá certo? E esse cara tem uma obsessão hoje, rapaz, que é novamente, eu acho que dá uma de Martin Luther, sabe? Aquele alemão ali, sabe, que no século XVI resolveu fazer ali, sabe, um desafio à Igreja Católica. Ele era um monge, tá certo? Agora, me parece que ele era de uma família, sabe, de uma família de muitos filhos, e antes dele nasceu um varão, tá certo? E esse varão se tornou um primogênito, tá certo? O pai dele era comerciante, tinha propriedades, vai ver, tá certo? Tinha terras e era um cara bem sucedido, sabe? O pai de Martin, sabe? Aí o que aconteceu? Esse varão ele era preservado para assumir, sabe, a patrimonialidade, sabe, da família, tá certo? Faz lembrar a porra do Abraão com os dois filhos dele, Jacó e Esaú, tá certo? O Esaú veio primeiro, um testosterônico do caralho, tá certo? E vivia ali nos desertos, sabe, perto de cidades, tá certo? Eu comparo o Esaú parecido assim com o Sansão, tá certo? O Sansão se aproximou da Dalila, sabe, uma filisteia. Eu penso que quando falam dos filisteus, estão falando dos homens do mar, sabe, os homens que vieram do mar, sabe, e devia ser uma mulher grandona, assim, sabe, e ele era também grandão, o Sansão, tá certo, e ele se apaixonou pela mulher, rapaz, sabe. Boa, bicho. Mas tinha o Esaú também, rapaz, que era um cara grandão, sabe? Testosterônico, sabe? E tinha o Jacó, que era mirrado, sabe? O Jacó parecia assim com o Ulisses. Eu comparo assim o Jacó com o Ulisses, sabe? Que Ulisses foi o guerreiro, foi. Como é que chamava o outro nome de Ulisses? Como é que chamava? Como foi que o Homero, a Odisseia? O Ulisses também foi o Odisseu, acho que Odisseu era pros gregos e Ulisses para os romanos, qualquer coisa assim, tá certo? E eu penso que o, o Ulisses ele passa para a história como um cara que usava a massa cinzenta dele, sabe? Que usava duas glândulas, sabe? Eu não sei ali a parte do cérebro que cuida do pensamento, tá certo? Eu não sei, rapaz, sabe? Mas veja que tanto. Sim, eu quero me centrar no Esaú, sabe? Porque o Esaú, sabe, era um marrento
Eu tô falando essas coisas imaginando o que eu li na Bíblia, rapaz, sabe? Eu li a Bíblia como se fosse um conto, sabe? Um livro, sabe? Narrativo e eu estava certo quanto a isso, sabe? Um escrito aí, sabe? De entretenimento, sabe? E eu gostava de ler as histórias, sabe? Tinha umas histórias eróticas, sabe? Libidinosas ali, sabe? Nesse livro, sabe? Não lembro quais delas, sabe? Eu gostava de ler, eu furava o cerco, sabe? Da minha mãe que achava que eu devia ser padre. Não, acho que ela não pensava isso, não. Acho que ela não pensava isso, não. Ela me conhecia, rapaz, ela sabia que eu era um cara brigão, para esse mesmo amassador de açaí que eu contei a história, sabe, A história de quem que eu contei para ele, rapaz? Para esse mesmo amassador eu contei a história, rapaz, de que eu era um cara brigão aqui, sabe, na rua onde hoje eu estou morando, quando eu era moleque de uns 10 anos, sabe, e contei para ele um pau ferrado que eu tive, sabe, com um cara que ia, sabe, incorporar na PM, sabe, e hoje falando em PM é dia de Tiradentes, tá certo? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um cabo, tá certo? Foi um militar, tá certo? E na época ele estava com a cabeça dele cheia de ideias e de ideias francesas, certo? Ideias de revolução. Veja que aqui havia uma agonia aqui no Brasil, tá certo? Não sei qual foi o ano que ele morreu. Acho que foi já no século. Quando foi? Foi agora no século XIX. Não sei se foi no século XIX, XVIII, eu não sei. Mas o fato é que havia uma agonia, rapaz, uma agonia aqui sabe, no nosso processo de colonização, tá certo? Aí, sabe, havia os representantes do rei aqui, sabe, que ocupavam as províncias, sabe? E esses caras aí, rapaz, se ocupavam, aí como o Peter Thiel hoje se ocupa, eu tava falando Peter Thiel, sabe? Eu acho que ele é parecido com essas pessoas, sabe, que se dedicam a acumular riquezas, sabe? E na época aqui a febre era do ouro, rapaz, tinham descoberto o ouro e Tiradentes estava em Minas Gerais, tá certo? Qual era a cidade de Minas Gerais que o Tiradentes estava, hein? Porra, bicho. Aí o que acontecia é que ele era militar, tá certo? Mas mesmo e viajava, devia viajar muito, eu não sei se ele viajava muito. Mas o fato é que ele, sabe, despertou, sabe, sendo militar ele também, sabe, adquiriu propriedades, áreas de mineração, sei lá, qualquer coisa assim, tá certo? Mandou gente cavar a terra para ele, sabe, perseguindo ouro, 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 tá certo? E ele sentia o peso do colonialismo, sabe? O peso do governador ali da província, tá certo? O representante do rei, rapaz, sabe? Que instituía impostos, sabe? O Lula outro dia esteve na Espanha, sabe? Na frente do Sanches. Qual é o nome do Sanches? É o primeiro nome dele? É Pedro Sanches? Não sei. O primeiro-ministro da Espanha, lá eles têm um regime parlamentarista na Espanha. Mas eles têm rei por trás, tá certo? Não sei, tem um rei por trás, um rei pilantra, rapaz, sabe, porra. Esses caras ali, rapaz, os espanhóis e os portugueses, rapaz, levaram muita riqueza daqui do Brasil, sabe? Secaram a terra, rapaz, sabe? Porra, porque é o seguinte, tem os minérios, sabe, de onde você tira, ele não volta a crescer não de novo, tá certo? Mas quando já, que nem o petróleo, certo? Fica o vão, o buraco, tá certo? Tem uma serra ali em Macapá, a Serra do Navio, de onde eles tiraram, rapaz, acho que foi manganês, tá certo? E levaram tudo para os Estados Unidos, rapaz, sabe? Não sei se levaram para o Japão também, eu não sei. Sei que vieram umas mineradoras, rapaz, sabe, ali no Amapá. Na época não era Amapá, isso foi no tempo, acho que dos militares, certo? Era o território do Amapá. Na verdade, o Amapá foi parar, tá certo? E tiraram um pedaço do Amapá, um pedaço do Amazonas, sabe, ali, e formaram um território, sabe, chamaram de Amapá, tá certo? Amazonas e Pará. Mas havia ali um morro, uma montanha, sabe? E eles jogaram essa montanha embaixo, rapaz, foram comendo, 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 e transportaram tudo, rapaz, a serra do navio, colocaram no navio, sabe? E levaram, rapaz, embora, sabe, para os Estados Unidos e cobriram com uma lona, rapaz, sabe? Rapaz, esses caras são foda, rapaz, sabe? O Lula outro dia tava se queixando disso na cara do Pedro Sanches, assim, na cara dura, sabe? Que o Brasil viveu momentos assim, sabe, de muita extração de riquezas aqui, tá certo? E primeiro acho que ele fala da madeira, depois vieram os minerais, tá certo? E levaram tudo, rapaz, sabe, porra. Hoje a ideia tem uma mina de terras raras e minerais críticos, certo? Ali em Minas Gerais, onde é em Minas Gerais, é?
E, rapaz, já tem uma empresa explorando a porra desses minerais aí, tá certo? E os Estados Unidos está comprando por quase 3 bilhões. É a empresa que está lá, sabe, produzindo e beneficiando, sabe, as terras raras, os minerais críticos, tá certo? Eu li hoje alguma coisa sobre uma empresa chamada Rochester Electronics, que processa, que fabrica chips, certo? Como é que chama? Semicondutores, sabe? Esses equipamentos de eletrônica, sabe? Eletrônicas que o Peter Thiel, rapaz, sabe, tem na cabeça dele, sabe? E é um mega investidor, um cara que trouxe, que amealhou dinheiro, rapaz, ele criou uma tal de Palantir, uma empresa aí, tá certo? E hoje desenvolve umas teorias aí, sabe, que enfrenta os tempos atuais, sabe, a modernidade, tá certo? O pensamento moderno, sabe, o pensamento iluminista que nós temos, sabe? E que os liberais destruíram, tá certo? Vou tomar um gole de café. E eu queria falar desse Peter Thiel porque ele desenvolve ideias. Eu fico imaginando ali o Nicolau Copérnico, sabe, um cara decente, e pensando e propondo, sabe, falando das coisas deles, tá certo? E quando eu vi a notícia de que aquela astronauta que deu umas voltas ali no entorno da Lua e voltou, passaram 10 dias viajando, sabe? Eu fico imaginando o poder da tecnologia, tá certo? E essas andanças, esses ensaios, rapaz, esses ensaios, sabe, de querer se aventurar no universo, sabe? Os caras vão se cagando de medo, me parece que a distância daqui para lá foram 4.000 quilômetros, sabe? Mas no final terminou em 12, porque eles deram muitas voltas, iam voltar, mas eles iam bem ali e voltavam, certo? Com medo, rapaz, de se aventurar no espaço, no universo, tá certo? Eles têm medo, rapaz, porque a gente não sabe o que é que tem ali dentro, rapaz, sabe? O Musk está esperando, sabe, essas viagens avançarem um pouco mais, sabe? Eu acho que ele quer viajar, rapaz, o Musk, o Elon Musk, sabe? E esse Peter Thiel, rapaz, sabe, é um investidor, é um cara que fica soprando ali, sabe, na orelha do Trump, empurrando o Trump. Ele é um manipulador, rapaz, é um cara que tem instrução, eu acho, sabe. O porra do Trump se fez, ele foi uma graduação barata, sabe, em assuntos imobiliários, tá certo, qualquer coisa assim, tá certo. Ele é um possuidor de heranças, sabe, a posse que ele tem é de bens, é de herança, tá certo. Um cara que não fez muito esforço, sabe? E estava ali no meio ali, sabe? É dos ricos, nos espaços dos ricos, sabe? No espaço dos ricos. E se pôs no mundo na marra, sabe? E se pôs. Mas tem uns caras que apoiam, sabe? Que não tem coragem, sabe? Como esse Peter Thiel, sabe? De lançar uma candidatura na pole, sabe? De se apresentar no mundo da política, tá certo? Então ele fica por trás ali conspirando, tá certo? Empurrando os outros. Vai tu, vai tu, vai tu. Peter Thiel, rapaz, sabe? E esse cara desenvolve uma teoria, rapaz, que o pessoal diz, é o rei Aragão, rapaz, sabe? Que diz isso, o Reinaldo Aragão. Não sei se é Aragão, se é Aragão, eu não sei. Eu não sei se Rei Aragão é nome de fantasia, eu não sei, rapaz, olha. Mas o Aragão tem um bocado de ideias, ele faz essas leituras assim, sabe, copernicanas, tá certo? Revolucionárias e outro dia ele estava falando de tecnomedievalismo, não sei se foi ele que falou isso, tecnomedievalismo, onde a ideia, sabe, é destruir as instituições modernas que nós temos hoje, como por exemplo as instituições políticas, sabe, as instituições jurídicas. E, sabe, eu não sei, a ciência, eu não sei até onde ele vê da ciência, mas me parece que ele quer se livrar das amarras políticas, sabe, das amarras institucionais, acho que é isso. Esse tal de Peter Thiel, tá certo? E as ideias dele, não sei bem assim onde entra, tá certo? Ele talvez aproveite as sombras da medievalidade, tá certo? As sombras no sentido real, rapaz, não havia energia elétrica na medievalidade, tá certo? O pessoal usava sebo de carneiro, gorduras animais para fazer ali, sabe, as luminárias. E eu penso que o pensamento era sombrio também, sabe, limitado, sabe, por falta. O dia só tinha 12 horas para aquele povo ali, sabe, na medievalidade, tá certo? Enquanto o sol estava ali mostrando a cara, tá certo? Tava tudo bem. Depois que ele se punha,
tá certo? Igual aquele momento que a astronauta capturou, sabe, em vídeo, ali o pôr do sol, tá certo? Que pôr do sol já, rapaz, que o sol não se põe, rapaz, sabe? O que tem é um giro, sabe, em que ora nós estamos com a face voltada para o sol, para a luz do sol, outras horas não, tá certo? E passam 12 horas para que a luz volte de novo. Eu estou olhando aqui na minha janela, fechada pela cortina, tá certo? Ontem foi um tempo, amanheceu sombrio, tá certo? E de fato, e choveu, sabe? Mas acho que ontem não choveu tanto, sabe? Acho que choveu mais foi no sábado, eu acho, não sei. E assustou a cidade, Belém do Pará. Vou tomar um gole de café. Olhei agora pro rabo do, com o rabo do olho pro meu noite. Ele está dizendo que são 6h42 e eu já estou perdendo 12 minutos de formação jornalística no 247. Eu não sei o que é que vai acontecer hoje no Brasil. Hoje não acontece nada, hoje é feriado, tá certo? Quem tem aí, quem mora, sabe, em certos lugares por aí, que gosta de ir para a praia. Aqui nós estamos aqui às margens oceânicas, tá certo? O Atlântico está bem ali, a 200 quilômetros de Belém, tá certo? Tem uma localidade uma localidade chamada Salinas. É uma cidade na margem oceânica, tá certo? E o pessoal se dando pra lá, rapaz, e quando fala de Salinas eu me lembro de um juiz, rapaz, olha, um juiz de interior, tá certo? Tem dois juízes de interior, um que se dedicava numa cidade, como é que chamava a cidade antigamente? Hoje é senador Zé Porfírio, mas havia um nome antes, sabe? E ele foi para lá juiz de paz, eu não sei, me parece que ele não estudou direito, tá certo? Ele tinha práticas, eu acho, falando mal dele, e ele tem uma aproximação com a minha família, certo? Ele teve um filho que nasceu num barco, rapaz. A mãe dele, sabe, não aguentou, ia de um lugar para o outro ali no Baixo Amazonas, tá certo? E ele nasceu de frente à cidade de Gurupá. Antes de chegar em Gurupá, rapaz, sabe, o cara nasceu, rapaz, olha. E o pai dele era casado, rapaz. E, e ele nasceu atravessado, rapaz, sabe? Atravessado juridicamente. Tomei um gole de café. Café com leite. Café com gosto de bem leve de canela, canela em pó. Aí o cara nasceu, rapaz, num barco de frente à cidade de Gurupá. E o pai dele foi nomeado juiz, tá certo? E ele ia para aquela cidadezinha no interior, rapaz, aí quando era assim, final de tarde, sabe? Eu acho que ele pegava uma garrafa de cachaça, não sei se ele se reunia com alguma namorada por lá, eu não sei. E ia pros igarapés matar carapanã, rapaz, porque tem carapanã na mata, rapaz, tem carapanã na mata que só a porra, rapaz, sabe? Uma vez eu sofri um ataque de carapanã, rapaz, e era tempo de chuva, era tempo de rio cheio, rapaz. Eu peguei uma malária do caralho, sabe, porra. Lá na Cachoeira do Espelho, rapaz, sabe, nessa época eu morava em Manaus e já contei essa história, rapaz. Aí eu sei que eu tava visitando os velhos, sabe, com uma mulher que eu tive, rapaz, sabe. Levei a mulher pra lá, uma amazonense, olha. Aí eu só sei, rapaz, que era tempo de chuva, o Xingu cheio, rapaz, sabe? Eu tenho uma parada do Xingu pra contar, rapaz, de um Jaú gigante, mas eu não vou contar hoje. Mas lá de frente à localidade, sabe, onde havia o barraco dos velhos, sabe, tem um morro, uma ilha, tá certo? E é uma ilha, sabe, uma pedra, sabe, gigante. E lá embaixo, sabe, nas profundidades dela, tá o Xingu passa ao lado, tá certo? Tem umas cavernas submersas, tá certo? E lá, rapaz, nessas cavernas se escondiam para dormir, para morar, rapaz, uns jaús, uns peixões imensos, que eles não tinham para onde correr, rapaz, sabe? Porque o Xingu, ele vem, sabe? Passa na frente de Altamira, vai, tá certo? São agora, eu tô com 25 minutos de vídeo, sabe? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Jaú, rapaz, sabe? Em homenagem àquele peixão, rapaz, lá da Cachoeira do Espelho, tá certo? E essa história ela é confirmada, rapaz, porque eu tava falando assim, que o rio vem, um Xingu vem, passa da frente de Altamira e vai. Aí chega, rapaz, nos pedrais imensos, insuperáveis, tá certo? E lá fizeram a hidrelétrica, uma hidrelétrica, tá certo? A hidrelétrica do Belo Monte, rapaz, sabe? Tem uma localidade lá chamada Belo Monte. E
E lá ali, rapaz, sabe, fizeram a hidrelétrica. Lá tá lá, hidrelétrica. Eu acho que é a segunda do Brasil, eu acho, uma das maiores do mundo, rapaz, sabe? Aí não tem comunicação, não tem como o peixe se atirar, rapaz, sabe? Não tem ali, sabe? Se ele se atirar, ele se espedaça lá embaixo, tá certo? Ainda mais se for no verão. Aí ele ficava ali mesmo, ali no entorno. E tem a história, eu falava da Tracajá, sabe? Que fica no entorno ali, sabe? Os animais e nós, acho que humanos temos a mesma coisa. E eu falava justamente isso pro amassador de açaí, que eu não terminei a história, que eu sou um exilado aqui em Belém, mas eu não tenho coragem de me afastar, sabe, da minha terra, no caso do Pará, sabe, para ir embora, morar em outros lugares assim, tá certo? Eu não tenho essa coragem, tá certo? E ainda mais agora, ixi, tá, isso já era. Mas assim, sabe, eu penso que isso é da natureza animal, sabe, ficar no entorno do lugar onde se nasceu, rapaz, sabe? E os tracajás têm esse negócio, sabe, eles nascem, sabe, de um ovo depositado na areia, sabe? De uma praia, como foi o caso, sabe? Como foi o caso de quem? Não sei. Mas assim, sabe, ali a fêmea, quando está na idade adulta, não sei se ela copula com o macho, sabe? E deve copular para receber o esperma dele. Sei que ela deposita na areia, ela cava com as patas um buraco, tá certo? E deposita na areia, rapaz, no buraco, sabe? Depois cobre, rapaz, com a patinha dela assim, jogando areia para dentro do buraco. Aí ela não sabe que tem um bicho chamado jacuraru, uma ave, sabe? Não, o jacuraru acho que é um lagarto, eu não sei. Mas só sei dizer, rapaz, sabe que para nascer, rapaz, ali, sabe, uma covazinha, uns ovos dentro de uma covazinha ali, rapaz, é complicado a vida, rapaz, olha. Aí o pessoal fala assim, rapaz, é o ecossistema, sabe, é a natureza. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se... O quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se... O quê, rapaz? Se transforma, certo? Eu não sei se o Marx pegava essa última expressão aí, se transforma, para propor, rapaz, transformação da realidade, eu não sei. Eu só sei assim que quando dá, rapaz, sabe, quando se escapa do jacuraru, tá certo? Que deve ser um réptil, sabe? E se escapava de mestre, sabe? O mestre estava viciado, rapazinho, nessa ilhota todo ano, tá certo? Todo ano, rapaz. Acho que ele voltou lá para a terra dele, sabe? Largou a família dele aqui depois que os dois filhos dele foram para o seminário, tá certo? Dois de sete, tá certo? Sei que ele largou, rapaz, as filhas, sabe, que estavam disponíveis aí, sabe, se mandou lá pro lugar onde ele nasceu, rapaz, sabe, Altamira, rapaz, olha. Não foi bem Altamira que ele nasceu, em Cachoeira ali, assim, lá, onde hoje é o território de Vitória do Xingu, tá certo? E eu só sei, rapaz, que os animais, eles ficam ao redor do lugar onde eles nascem, rapaz, sabe? É uma espécie, assim, que o outro diz assim, de leis da natureza. A natureza tem suas leis, tá, seus hábitos, tá certo? Por exemplo, essa história do sol se pôr, tá certo? Que porra de sol se pôr? O sol não se põe em porra nenhuma, tá certo? São dois astros, sabe? E movimentos que eles fazem. A gente, o humano é que inventa essas coisas aí, tá certo? E o Jaú é a mesma coisa, sabe? Ele fica por ali no entorno daquela caverna, até que ele envelhece, envelhece e morre, tá certo? Se afoga, sabe? E desaparece, entendeu? Se transforma. E eu vi, rapaz, uma vez um desses Jaú, sabe? E o velho Firmo, sabe? Um morador antigo de Altamira confirmou isso pra mim. Eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Jaú, eu acho que eu já usei, sabe? Essa expressão Jaú para ser título de filme, rapaz, vou ficando por aqui, mas eu vou falar do Peter Thiel, sabe? Que é um cara que está ocupando meus pensamentos, sabe? Ele é o manipulador de Trump, sabe? Um dos manipuladores de Trump, tá certo? E enquanto isso, o pessoal diz, sabe, que o Trump vai criando as crises ali, vai ganhando dinheiro, rapaz, bilhões e bilhões de dólares, sabe? Ele com os amigos deles. O que eles vão fazer com tanto dólar, eu não sei, rapaz, sabe? Pô, vou ficando por aqui, rapaz. Caboclo Falador, rapaz, nessa segunda-feira, sabe? Em que o país para prestar uma homenagem a um cabo do exército, certo? Das forças milicianas, sabe? Do Brasil na época, não sei como é que chamava as forças militares, sabe? Do país. Um tal de Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim, eu acho. Os PMs não tiveram que fazer, se apropriar, rapaz, do nome do cara, sabe, da fama do cara, para torná-lo patrono das forças militares, um bando de matadores do caralho, tá certo? Fico por aqui, rapaz, meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, e quem fala muito dá Bom Dia Cavalo, rapaz, nesta terça-feira, rapaz, dia de novena, bom dia.